Bom, pessoal, a gente vai resolver aqui, ó, rapidinho, 3 exercícios ou 3 exemplos para a prova, tá? O primeiro é bem simples, mas ele é a base de todos. É simplesmente o seguinte, eu tenho aqui uma caixa numa superfície sem atrito, né? Atrito a gente nem chegou a ver ainda. Uma caixa que tem massa de 5 kg e eu atuo duas forças horizontais sobre ela. Quer dizer, tem duas pessoas empurrando a caixa, uma para a direita, uma para a esquerda, uma com uma força de 40 newtons e outra com uma força de 20 newtons. E eu quero saber só isso. Quanto que vale a aceleração da caixa? Bom, como a gente está falando de força e pede aceleração, a gente vai usar simplesmente a segunda lei de Newton, que fala o seguinte, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Não precisa fazer isso nesse exercício, mas é uma coisa que vale a pena vocês se acostumarem e fazerem todos os exercícios daqui para frente. É desenhar todas as forças que atuam sobre o corpo, tá? Porque força resultante é isso, né? A soma de todas as forças. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer sempre nesses problemas de caixinha é desenhar todas as forças que tem na caixa. Então, já tem duas desenhadas, não preciso desenhar de novo, né? Duas pessoas já estão empurrando a caixa e eu preciso desenhar as outras que não aparecem. Quais, Zeca? Por exemplo, peso, né? Se o objeto está sobre a Terra, sempre vai ter a Terra puxando a caixa para baixo. Então, a caixa tem peso. Como a caixa está apoiada numa superfície, ela também tem normal, né? Porque ela empurra a superfície para baixo e a superfície empurra ela para cima. Então também tem normal, tá? Nesse caso não tem atrito, então não vamos desenhar atrito, tá? Mais tarde a gente vai aprender a resolver problemas com atrito. E muita gente me pergunta o seguinte, tá, Zeca, mas e a força no chão? Não precisa desenhar? Porque a caixa empurra o chão para baixo e o chão empurra a caixa para cima. Na real, essa força existe, mas não precisa desenhar. Porque eu quero saber qual é a aceleração da caixa, então eu tenho que me preocupar com a caixa. Só as forças que atuam sobre a caixa, o resto não interessa. Então eu vou me preocupar apenas com essas forças que atuam sobre a caixa. Como essa caixa não sobe nem desce, peso e normal se anulam, tudo bem? E sobra apenas F1 e F2. A gente já viu, vocês já sabem, que para achar a resultante de dois vetores que estão em sentidos opostos, basta diminuir os seus tamanhos. Então a força resultante vai ser em módulo, quer dizer, só o valor, né? F1 menos F2, ok? Cuidado quando fizer isso, sempre a maior menos a menor. Então F1 aqui é 40, F2 é 20. Se isso é a resultante, desculpa, deveria ter escrito aqui, né? Isso vai ser igual a massa, que é 5, vezes a aceleração. Ó, F1 menos F2 está no lugar de FR. Ou melhor, é um módulo de FR. Então isso aqui é 5 vezes A. 20 é igual a 5 vezes A. Então a aceleração vale... Opa, vamos fazer mais devagarzinho. Passo 5 dividindo. 20 dividido por 5... 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Só isso. Tranquilo. Desenha todas as forças, acha a aceleração. Bom, nesse segundo exemplo aqui, ó, imagina que eu tenha o seguinte. Deixa eu ver se está gravando. Estava gravando. Né? Eu tenho o seguinte, eu tenho duas caixas agora, não mais uma só. Caixa A tem 2 kg, caixa B tem 4 kg. E elas estão encostadinhas uma na outra. É tipo assim, né? Imagina na casa de vocês, é que eu tenho uma mesa, encostado na mesa tem uma cadeira. Beleza? E eu vou arrastar tudo junto. Eu vou empurrar a cadeira e a mesa tudo junto. Então, eu empurro A e vou arrastar A e B ao mesmo tempo. E eu quero saber quanto que vale a aceleração do meu sistema. O que é o sistema? São as duas caixas juntas. E quanto de força o bloco A faz sobre o bloco B. Né? Como assim, Zeca? Porque, ó, quando eu vou empurrar esse sistema, né? Imagina que isso aqui é a cadeira e isso daqui é a mesa. O Zeca, ele só toca na cadeira. Eu não toco na mesa. Se eu não toco na mesa, na prática, eu não empurro a mesa. Ok? E se eu não empurro a mesa e ela sai andando, sai acelerando, alguém tem que empurrar. Quem que empurra ela? O bloco A, porque é o bloco A que está encostado em B. Então, eu empurro A começa a acelerar, e quando ele começa a acelerar e começa a se movimentar, ele empurra B. E é essa força que eu quero saber quanto que vale. Quanto que é a força que A faz sobre B?
Tá, Zeca, mas essa força só existe porque tu empurra A. Tudo bem, pode ser. Mas mesmo assim, eu não toco no bloco B. É o bloco A que toca no bloco B. Então é o bloco A que faz força no bloco B. Vamos fazer que nem o primeiro exemplo, desenhar as forças. Sempre que tiver um bloco na Terra, esse bloco tem peso, não tem jeito. A Terra puxa os blocos para baixo. Peso de A, peso de B. Como eles estão apoiados numa superfície, eles empurram o chão para baixo e o chão empurra eles para cima. Então vai ter aqui também normal em A e normal em B. E daí tem essa forcinha que eu estava falando para vocês, né? Quando o bloco A começar a andar, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Quando o bloco A começar a andar, ele vai empurrar o B. Vamos dar o nome para essa força aqui? Vamos chamar essa força aqui de F'. Tá? Como assim, Zeca? Tipo, é só para a gente saber que essas duas forças são diferentes, né? Podia chamar de F1 se quisesse. F2, FA, FB, FC, F qualquer coisa. Só não é legal chamar as duas de F. Porque se a gente dá o mesmo nome, depois a gente se confunde, a gente não sabe mais quem é quem. Porque parece que elas são iguais e elas não são iguais. Então eu vou ter aqui ó, a força com que A empurra B. Mas lembra, ó, toda ação tem uma reação, né? Se A empurra B, B também empurra A. Tanto é que é mais difícil empurrar os dois juntos do que o A sozinho. Quer dizer, o B vai oferecer uma certa resistência ao movimento do A. Ele vai empurrar o A para trás. Não mais forte do que eu, é claro, né? Porque nunca vai acontecer de eu empurrar dois objetos para trás, para frente, e eles passar por cima de mim para trás. Mas ele vai oferecer uma certa resistência ao movimento, sim, né? É mais difícil empurrar com um B aqui na frente. Tá, Zé, por que chamasse os dois de F1? Agora eu posso, porque é um para ação e reação. E ação e reação, eu já falei para vocês, apesar de não serem forças iguais, elas têm o mesmo valor. Como assim não são iguais? Não são iguais porque se uma é para a direita, outra é para a esquerda. Se uma é para cima, outra é para baixo. Ação e reação têm sentidos opostos, lembra? Mas elas têm sempre o mesmo valor. Se elas têm sempre o mesmo valor, é conveniente que a gente dê o mesmo nome. Porque daí a gente já sabe, ó, essa daqui tem o mesmo valor dessa, então ela ganhou exatamente a mesma letra, o mesmo nome. Tá? E agora que eu desenhei todas as forças, é só resolver. Primeira coisa, eu tenho certeza que essas caixas não sobem nem descem. Né? Como assim? Porque eu tenho certeza que se eu empurro duas caixas para a direita, elas não sobem, não saem voando. Se elas não sobem nem descem, é porque a resultante na vertical é zero. Então essas duas forças verticais se anulam. Pará, vai embora. Tchau. Pó. Acabou, não preciso me preocupar com elas. Né? Muita gente nem desenha porque já sabe que elas se anulam. Daí o cara nunca mais desenha. Só que quando chega um caso que elas não se anulam, o cara esquece de desenhar. Por isso que é sempre bom desenhar. Né? Não custa nada, vai devagarzinho. Depois sobrou aqui as forças que atuam em A e as forças que atuam em B. Então a gente vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aqui vem um detalhe importante, tá? A gente pode achar a força resultante do sistema, e daí eu teria que explicar o conceito de força interna e força externa, tá? Que não é o caso, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um monte de pessoas dando macetinho. Fala assim, faz de conta que é um corpo só, tá? E daí transforma os dois num sistema e pega só as resultantes externas. Mas não é o que eu quero agora, tá? Eu quero que a gente vá mais devagar do que isso. Ou pode fazer o seguinte, pegar um corpo de cada vez e montar a segunda lei de Newton para ele. São dois corpos, então beleza, eu vou estudar só o A e depois eu vou estudar só o B. Então, eu vou montar essa equação aqui, que a gente chama de equação de movimento, que é a segunda lei de Newton, do corpo A, e depois eu vou montar essa mesma equação para o corpo B. Quando eu analisar o corpo A, eu esqueço que o corpo B existe. Né? Esse cara aqui não existe. Então sobra só o corpo A. Esse corpo A tem uma força para a direita e uma para a esquerda, que nem o nosso primeiro exemplo. Né? Aqui no nosso primeiro exemplo ele é poderoso porque com ele a gente resolve tudo. Tudo.
Nada vai fugir do primeiro exemplo, né? Talvez a gente só tenha que desenhar mais forças e analisar mais corpos. Mas todos os corpos vão se comportar como do primeiro exemplo. Então, se eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda, a força resultante do A é simplesmente o módulo, né? A subtração das duas. Porque força em sentidos opostos a gente subtrai. Beleza? Isso daqui, ó, é um módulo da força resultante. E o módulo da força resultante tem que ser a massa do corpo vezes a aceleração dele. Tudo bem? Daí eu vou fazer a mesma coisa para o B. Eu vou analisar o B. Agora esquece que o A existe, é só o B. Né? Ó, o Zeca não toca no B. Então, essa força grandona aqui, ó, ela não atua no B, porque não sou eu que toco no B. Quem toca no B é só o A. Então, a única força que tem atuando no bloco B, eu não vou apagar, tá? Mas é como se a gente apagasse o A, é F1. Tem alguém para somar com ela? Não. Subtrair também não. Então, a força total é o F1, porque só tem ela. Então, a resultante no B vai ser o F1. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Claro, né? Quando a gente estiver estudando só o A, vai ser a massa só do A. Quando a gente estiver estudando só o B, vai ser a massa do B. Galera, montei as duas equações. Bom, agora é fácil. Não é mais física, é só matemática. É resolver um probleminha com duas equações. Como é que faz? Vamos substituir os números primeiro, tá? Vou botar os números aqui no lugar. A equação do bloco A fica assim, né? F tá lá é 120, menos F1. F1, infelizmente, eu não sei. Isso é igual a massa de A, que tá lá é 2, vezes a aceleração, que eu não sei. Um bloco B, tá? Tem aqui F1, que eu não sei. A massa de B eu tenho, que é 4. E tem a aceleração, que eu não sei. Então eu tenho aqui duas equações que eu tenho que resolver. Zeca, mas eu tenho dois valores desconhecidos. O F1 e o A. Galera, sempre que eu tenho dois valores desconhecidos, eu preciso de duas equações para resolver. Se eu tivesse três valores desconhecidos, eu ia precisar de três equações. Um valor desconhecido, daí eu só preciso de uma equação e é trivial o negócio, né? Como é que a gente resolve isso daqui? Ó, a gente pode fazer do jeito que vocês acham mais fácil. Eu posso, por exemplo, na equação de cima, substituir o F1 por 4A. Ok? Substituir o F1 por 4A. E daí fica assim, ó, 120 menos 4A é igual a 2A. Passo o 4A para o lado de lá e só fica uma letrinha, só um valor desconhecido. E daí a gente resolve. Ou, quem já sabe, né? Quando eu tenho duas equações, eu posso somar as duas equações, tá? Que eu mantenho a igualdade. Então, se eu somar essa de cima com essa de baixo aqui, eu posso cortar o F1 com F1, porque um é menos, outro é mais. Isso dá 120. Né? 120 porque desse lado da igualdade aqui, ó, só sobrou 120. Do outro lado eu somo 2 com 4, dá 6. Então 120 é igual a 6A. Eu posso passar o 6 dividindo, né? Isso é igual a A. Então A vale 20 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, achei a aceleração. Né? Não é difícil, não. É só fazer com calma. Tá? Qual é o próximo passo? O próximo passo é determinar a força que A faz em B. Eu dei nome para essa força, né? Força que A faz em B é F1. Então tem que achar F1. Tá? Como é que eu acho F1? Bom, agora é bem fácil. Porque eu já tenho duas equações prontinhas aqui para a gente usar. É só escolher. Né? Qualquer uma, Zeca, qualquer uma, porque F1 e F1 são iguais, então tanto faz usar a equação de cima quanto a equação de baixo. Qual que eu uso? A mais fácil. Pum. Vou pegar essa daqui, ó. F1 é igual a 4A. No lugar de A eu ponho quanto? 20. Que eu já tinha achado.
e F1 é igual a 80 newtons. Tá? Vamos ver se bate? Bom, se eu faço 120 e tem uma reação aqui de 80, sobra 40. Então a força resultante no A é 40, né? Se eu dividir pela massa dele, 40 dividido por 2, fechou. O A tem uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Um terceiro e último exemplo é esse daqui, a chamada máquina de Atwood. Sei lá, não sei falar o nome desse cara. É simplesinho aqui, ó. Eu tenho 2 bloquinhos pendurados, tipo 2 caixas de madeira penduradas, que passa por uma cordinha, que passa por uma polia, né? Aqui a cordinha, ó, ela passa por dentro dessa poliazinha, tá? Até tinha uma polia aqui há pouco tempo, não vou achar agora. Passa por dentro uma poliazinha e liga o bloco A ao bloco B, né? Fica um negócio meio tipo balancinho, assim, um pode correr para cima ou para baixo, beleza? Daí eu quero saber o seguinte, quanto que vale a aceleração desses blocos e quanto que vale a tração no fio? Zeca, como assim tração? É porque a gente não falou isso em aula, beleza? Mas a gente ia falar hoje. A tração é o nome dado à força feita por uma cordinha. Só isso. Bem fácil, né? Sempre que eu tiver um bloquinho, esse bloquinho estiver amarrado numa cordinha, e com a cordinha a gente puxar ele, essa força ganha o nome de tração. Beleza? Ganha o nome de tração. A tração é sempre assim, ó, na direção da corda. Se a corda estiver inclinada, a tração é inclinada. Se a corda estiver horizontal, a tração é horizontal. Se a corda estiver vertical, a tração é vertical. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Desenhar as forças. Igual, né? Esses 2 bloquinhos têm peso. Peso de A, peso de B, só que agora não tem normal. Porque para ter normal, o bloco tem que estar apoiado numa mesa, lembra? Então agora não tem normal, tá? Não aparece força normal. Por isso que é sempre bom desenhar. Ficar assim, sempre anula, nem vou desenhar. Não, desenha sempre, porque daí não erra. Ok? O que vai existir aqui, ó, é uma cordinha ligando A e B. Então, o que esses caras vão fazer? O peso vai tentar fazer com que eles desçam, tá? Na hora que o B tentar descer, ele vai puxar a roldana vai girar, ou tentar girar, e vai puxar o A. Então vai aparecer aqui uma força na corda, puxando o A para cima. Beleza? Por sua vez, quando o A tentar descer, ele vai puxar o B para cima. Zé, que isso aí está parecendo ação e reação. É meio complicado isso, eu não vou entrar em detalhes, mas os pares ação e reação, na verdade, eles ocorrem com a roldana, tá? O B puxa a roldana para baixo, daí a roldana reage, puxando o B para cima. O A puxa a roldana para baixo, daí a roldana reage, puxando o A para cima. Se a roldana tiver massa desprezível, e nos probleminhas de ensino médio sempre vão ter, a gente faz de conta que a roldana não existe, tá? A gente faz de conta que o A puxa o B direto e o B reage puxando o A. Então, é como se isso daqui, ó, fosse um par ação e reação. Quer dizer, a força que A puxa B e B puxa A vão ter o mesmo valor, certo? Se a roldana tiver massa, o que acontece na realidade é sempre ela ter massa, daí não. Aquelas trações elas vão ser diferentes, tá? E a gente tem que calcular de um jeito um pouquinho diferente, que a gente não aprende agora na primeira fase. Então, por enquanto, a gente faz de conta que a massa da roldana é 0. Ah, Zeca, mas nunca vai ser 0. Mas beleza, tipo assim, ó, se eu tiver uma caixa de 1 tonelada e outra caixa de 2 toneladas e a roldana tiver 10 quilos, ela não vai mudar quase nada. A gente pode fazer de conta que a massa dela é 0. Não porque ela é 0, mas é porque as caixas são muito mais pesadas do que ela, então a gente pode desprezar ela. Beleza? Então a gente faz de conta, ó, que aqui as trações são iguais. Bom, desenhar as forças, só tem isso, né? Não tem normal, porque não tem chão, não tem atrito, porque a gente não estudou atrito ainda. Então, a gente vai ter que montar a equação de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A gente vai fazer igual o exemplo anterior. A gente vai pegar cada corpo de uma vez. Então, vamos pegar o corpo A
separado do corpo B. Daí aqui tem um detalhezinho que é meio novo. O detalhe é o seguinte, né? Eu falei no exemplo 1 que quando a gente for diminuir duas forças, percebe, ó, no A só sobrou duas forças, uma para cima e uma para baixo, a gente diminui. No B só sobrou duas forças, uma para cima e uma para baixo, então a gente diminui. Né? Só isso, diminuir as forças em A e diminuir as forças em B. Mas a gente sempre tem que fazer a maior menos a menor para o nosso resultado dar positivo, senão dá errado. Porque a gente está calculando um módulo e o módulo é positivo. Então, na hora de diminuir, a gente tem que saber quem é maior, quem é menor. Não é difícil não, fácil. Quer ver? Ó? Se o A tem 2 quilos e o B tem 3, e eles estão pendurados dessa forma aqui, certamente o B vai descer e o A vai subir. Né? Tem 3 quilos de um lado, 2 do outro, o mais leve sobe, o mais pesado desce. Concorda? Se o A vai subir, é porque no A a força maior é para cima. Se o B vai descer, é porque no B a força maior é para baixo. Quer dizer, né? A tração ganha de PA, mas ela perde de PB. Lembra que nos dois elas são iguais, ação e reação. Tá? Bom, tá quente na minha garagem aqui. Meu Deus. Tá? Os dois T são iguais. Tem um macete que os caras dão é o seguinte, tá? Funciona quase sempre. A gente só tem que tomar cuidado quando o corpo está freando. Mas quando ele está acelerando, é beleza. É batata, sempre funciona. Esses aqui vão acelerar, né? Eles estão parados e começam a andar. A gente sempre faz assim, ó. Escolhe positivo para o lado que eles vão. Então o A vai subir, então no A o T é positivo e o PA é negativo. O B vai descer, então no B o PB é positivo e o T é negativo. Tá? É claro, a gente tem que montar um referencial para cada corpo. A gente estuda um corpo de cada vez, a gente faz de conta que o outro existe, que o outro não existe. Então vamos lá, no A. No A sobrou duas, fica assim, ó, T menos PA. Isso é a resultante no A, então isso vai ser a massa do A vezes a aceleração. No B, o B vai descer, o PB ganha, então é PB, ó, o PB é positivo, o T é negativo, PB menos T. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Se eu tiver muito rápido, volta um pouquinho, né? E olha de novo o que eu falei, tá? E aqui eu montei de novo, ó, duas equações. E, de novo, eu tenho dois valores desconhecidos, o T e o A. Então, eu tenho que usar essas duas equações para resolver o meu problema. Bom, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vamos primeiro substituir os valores, vai. Vamos substituir, né? O que eu tenho? Eu tenho o peso de A e a massa de A. Peso a gente sabe calcular, né? Peso é M vezes G. Vamos arredondar nosso G para 10, tá? O probleminha sempre vai dizer isso para vocês. Então, para calcular o peso de A é só fazer 2 vezes 10, o peso de A vale 20. Anota aí no caderno de vocês. O peso de B é só fazer 3 vezes 10, só multiplicar, então o peso de B vale 30. Então vamos lá. Tração menos peso de A, que é 20, é igual a massa de A, que é 2 vezes a aceleração. No B, peso de B, que é 30, menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. E aqui eu tenho duas equações que eu tenho que resolver. De novo, faz do jeito que sabe, tá? O jeito que tu sabe é o jeito mais fácil. Então eu poderia, por exemplo, isolar o T na de cima, deixar o T sozinho, substituir na de baixo, ou somar as duas equações. Se eu somar as duas linhas, tem um T positivo e um T negativo, corta, tá? Lembra, não é porque eles têm sentidos opostos, eles estão em corpos diferentes, né? Então a gente não pode anular forças em corpos diferentes. Aqui é porque é só matemática, aqui já não é mais física. Aqui são duas equações de matemática, eu podia ter chamado de qualquer letra, eu só estou resolvendo a equação. Né? Mais x e menos x, um menos o outro é 0. Sobrou aqui quem? 30 menos 20, que é 10. E do outro lado, 2A mais 3A, que é 5A. Então a aceleração vai dar 10 dividido por 5, que dá 2 metros por segundo ao quadrado.
ok? Zeca, e o T? Ah, daí o T tá fácil, né? Porque eu posso usar a equação de cima ou de baixo. Eu acho que a de cima é mais fácil, né? Se eu pegar a equação de cima, 2 vezes 2, né? Vai ficar assim, passo 20 somando. Então eu vou ter uma tração de 24 newtons. O que faz sentido, né? Porque a tração tinha que ganhar do peso de A, mas tinha que perder do peso de B. Então ela tinha que ser maior do que 20, mas menor do que 30.